Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 300. Minhas amadas empregadas, você tem 2 escolhas simples a partir de agora. Ruby falou em um tom frio enquanto olhava para Violette. Violette olhou para Ruby. Primeira escolha, você abandona a Victor. Ela falou em um tom severo. Uá. Violette arregalou os olhos e, lentamente, seus olhos se voltaram hostis para Ruby. Segunda escolha. Você fica com Victor e enfrenta o problema de cabeça erguida. Seu olhar hostil desapareceu e assumiu uma expressão confusa. Ruby. Seja mais gentil, o pai dela acabou de morrer. Os olhos de Sasa brilharam. Ruby olhou para Sasa. Violette não é fraca, e para obter informações, para entrar na cabeça dessa tola, você precisa dizer a ela diretamente o que ela precisa fazer. Mas há maneiras melhores de fazer isso. O rosto de Sasa distorceu. Com. Sasa ficou em silêncio por alguns segundos. Como você aconselharia? Os olhos de Ruby pareciam fazer buracos no corpo de Sasa. Sasa se sentiu um pouco pressionada pelo olhar frio de Ruby, mas pelo bem da amiga, ela não desistiu, então começou a pensar. E em apenas alguns segundos, ela teve uma ideia. Você precisa ir para casa. Ela falou com Violette com um olhar sério. Desta vez foi Ruby quem ficou confusa. Como isso vai ajudá-la? Ela não conseguia entender de onde veio esse pensamento de Sasa. Violette olhou para Sasa. Nesses momentos, é melhor ter algum tempo sozinho para organizar sua mente. Ela olhou com um olhar gentil. Você deveria voltar e falar com sua mãe. A testa de Violette se contraiu um pouco quando ela ouviu sobre sua mãe. Assim como você, ela foi a mais afetada neste evento. Ela deve ser ainda pior que você. Mãe. Os olhos de Violette ficaram tristes. Apesar de ter seus problemas com sua mãe, ela nunca foi inimiga de sua mãe. A relação deles parecia ser boa e, ao mesmo tempo, complicada. Ela não podia dizer com certeza, mas de forma alguma ela odiava completamente sua mãe. Ruby olhou para Sasa em choque. Eu tinha me esquecido completamente de Agnes. Ela deu uma palmada no rosto. Pensando na condição da mãe, que poderia ser pior que a dela, o coração de Violette se comoveu e ela pensou em ir para casa. Mas no momento em que ela pensou sobre isso, a imagem de Victor surgiu em sua cabeça. Mas, meu querido, ela não queria sair e ficar mal com Victor. Ruby e Sasa entenderam o que ela estava pensando só de olhar para ela, nem precisavam usar a conexão ritual para saber com o que ela estava preocupada. Você é a pessoa que mais conhece Victor. Sasa continuou, você realmente acha que ele tem a capacidade de te odiar? Violette nem precisou pensar na resposta para essa pergunta. O vínculo de Violette com Victor era muito mais forte do que qualquer coisa comum. Eles estavam ligados por algo muito maior chamado obsessão. Sim, isso pode ser ruim ou tóxico, dependendo do relacionamento, mas para Violette e Victor, esse relacionamento funcionou. Ele parecia disposto a morrer por suas mãos se isso fizesse você acalmar sua raiva. Ele é esse tipo de tolo. Sasa apontou para Violette e continuou, um tolo como você. Violette pensou nas palavras que Victor havia dito a ela. Esse tipo de lesão não é nada comparado ao que você está sofrendo agora. Ela abriu um pequeno sorriso. Você está certo. Ela parecia um pouco mais aliviada. Volte para casa, visite sua mãe, converse com ela, entenda o que aconteceu. E pergunte a ela por que ela se casou com Victor. Ela abriu um pequeno sorriso. Um sorriso que gritava a frase, eu lhe disse que isso aconteceria. Espere. Isso é novo para mim. Ela se casou com Victor. Ruby olhou para Sasa, confusa. Você não está sentindo a presença de outra pessoa no ritual que nós 3 compartilhamos. Ruby ficou ainda mais confusa com o que Sasa disse, mas assim que fechou os olhos e se concentrou na conexão que tinha com Victor. E sim. Ela podia sentir a presença de uma pessoa longe de sua localização atual. Ela podia sentir seus sentimentos, e ela estava muito triste e deprimida. Que porra! Essa era a única coisa que ela podia dizer agora. Como diabos isso aconteceu? Querido, você é casado com Agnes? Espere. Isso não significa que ele está namorando as 3 herdeiras dos condes vampiros, assim como os 3 líderes dos clãs conde vampiros que por acaso são suas sogras. Na cabeça de Ruby, era apenas uma questão de tempo até que Skatashi e Natasha se juntassem ao grupo, e por causa disso, ela os incluiu na lista. Apóstrofo. Oyakodon. Esse era o seu plano desde o início.
Ele queria se casar com todos os líderes dos clãs Conde Vampiros e seus herdeiros. O rosto de Ruby se distorceu e, por alguns segundos, ela pensou que esse era o plano de Darling. Um plano nefasto para obter o controle político de todo Nightingale através de relacionamentos com as herdeiras e líderes de cada clã de vampiros. Mas, Victor não era alguém que se interessasse por política até recentemente. E não era como se ele corresse atrás das mães de suas esposas. Ao contrário, foram elas que correram atrás dele, e por algum motivo, mulheres que tinham quase a mesma idade do próprio Jesus começaram a gostar dele. Scatashi, uma mulher que era como um demônio na terra, e todos a temiam, mas na frente de Victor, ela se tornou dócil como um gato. Natasa, que era uma puta louca que gostava de jogar, de repente algo aconteceu com ela, e ela se tornou Natasia, uma mulher obcecada por Victor e sua filha. E Agnes, que, por algum motivo, quando Adonis morreu, casou com Victor. Ruby sentiu a cabeça doer com esses pensamentos. E ela só conseguia pensar em uma coisa. O que significa que o destino foi uma cadela de novo. Em outras palavras, tudo isso é besteira. Minha cabeça dói. Sentindo a sala ficar um pouco mais quente que o normal, Ruby olhou para Violette. E viu o rosto dela. Um rosto que era pura escuridão. Merda. Natália. Sim. Natalia, que estava tomando café, se assustou com o grito repentino de Violette. Vem aqui agora. Sim. Sasa, por que você disse? Ruby olhou para Sasa e viu o rosto sorridente de Sasa. Um rosto que dizia eu te disse. Fufufufu, bem-vinda ao clube, Violette. Eu não aceito isso. Não minha mãe. Violette rosnou. Agora, ela parecia estar preocupada com outra coisa. Ruby olhou para Sasa com um rosto inexpressivo. Por que ela está agindo desse jeito? Não foi você que contou a Violette sobre a mãe dela se juntar ao clube, fui eu. Então, por que você está agindo como disse isso? Ruby estava pirando internamente, mas como sempre, nada apareceu em seu rosto. Um portal apareceu na sala em que Violette estava. Abra um portal para minha casa, eu vou voltar. Sim, mestre. Natalia, que estava um pouco mais calma, falou. Espere, você não vai se despedir de Victor? Ruby perguntou. Eu não vou embora para sempre, eu estarei de volta em breve. Eu só preciso saber o que aconteceu. Violette sabia o que havia acontecido, mas não sabia que o ritual poderia ser passado para outra pessoa por meio desse meio estranho. Ela precisava conversar com a mãe e também ver sua condição. Um portal apareceu na frente de Violette. Não mate sua mãe. Sasa falou em um tom severo. Eu não preciso fazer isso. Em seu estado atual, ela não ficaria surpresa se sua mãe cometesse suicídio. Vejo você mais tarde. Violette atravessa o portal. E foi o que aconteceu. Victor terminou sua explicação. As meninas ficaram em silêncio. Algumas delas, como Roxane, Roberta e Maria, ficaram em choque. Mas outras como Kaguya, Bruna e Eve aceitaram facilmente a situação. Lord Adonis não morreu então? Kaguya perguntou apenas para confirmar. Ele está morto, mas sua alma repousa em meu corpo. Ele pode ser revivido. Sim. Victor não negou as palavras de Kaguya. Mas, eu não sei como reviver uma pessoa, e tenho a sensação de que quando ela reviver, ela será uma pessoa completamente diferente. Afinal, eu absorvi todas as informações de sua alma. Adonis, mas, ao mesmo tempo, não. Seria uma pessoa completamente imaculada, com a alma limpa. Isso é complicado. Kaguya falou com uma cara difícil. De fato. Mas você se acostuma, eu acho. Para ser honesto, Victor também achou isso estranho e confuso. Mas como ele tinha as memórias de Adonis e suas experiências de vida, ele não se sentia completamente estranho. A incongruência era bastante complicada. E pensar que o mestre poderia fazer isso também. Maria suspirou. Ele nunca deixa de surpreender, certo? Roberta sorriu. De fato. Maria confirmou. Apóstrofo. Se ele pode absorver almas. O que acontece se ele absorve um deus? Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Roberta, seus olhos se estreitando como a esculeira de um lagarto. Tapa. Aí. Roberta segurou a cabeça e olhou com expressão irritada para Bruna. Você está pensando coisas estranhas de novo, pare. Eu não estava pensando em nada. Roberta fez beicinho. A última vez que você fez essa cara, quase entramos em guerra com a igreja.
Ela comentou com um tom severo. Correção, nós fomos para a guerra, mas foi Mizuki quem assumiu a liderança. Eve corrigiu as meninas. Bem, eu acho que ela não teve escolha na época. Maria comentou. Ela estava em conflito com seus ideais e os ideais da igreja. Kagi acrescentou na conversa. Quando os ideais entram em conflito, os seres tendem a priorizar o seu lado, e foi o que aconteceu com Mizuki. Eve falou com as meninas. Sim, e por causa disso, ganhamos uma poderosa aliada. Embora ela possa ser problemática às vezes, comentou Roberta. De fato, de fato. Maria concordou 100% com Roberta. Que porra ela quer dizer com Exército de Libertação? Que nome horrível. Acredite ou não, eu sugeri que ela mudasse o nome. Eu até sugeri alguns nomes, e ela disse que pensaria nisso. Victor se intrometeu na conversa. As meninas olharam para Victor com um olhar inexpressivo enquanto rapidamente se reuniam e começavam a falar. Então o mestre sugeriu um nome. Isso significa que o nome da organização daquela mulher ficou pior? Lembre-se, ele não tem bom gosto para nomes. Kaguya começou a discussão. Eu não duvido. Honestamente, Mizuki parece compartilhar os gostos ruins pelo senso de nomeação do meu mestre. Eva comentou. Eu aposto que vai ser um nome assustador que me faz querer morrer por dentro. Maria comentou. Hugo, não fale sobre isso. Meu corpo estremece só de pensar nisso. Bruna falou. Falando em Mizuki, essa mulher vai se tornar nossa colega. Ela parece uma boa candidata a empregada doméstica. Afinal, ela é igual a mim, e Bruna, ela tem um corpo decente. Roberta sugeriu enquanto colocava a mão entre os seios e os fazia balançar. Boing, boing. Uma vez estalou na cabeça de Eve, Kagi e Roshani, que estava longe do grupo. Ela estava perto de Victor, mas assim como Victor, ela estava ouvindo a conversa. Eu duvido. Eve, apesar de irritada, falou sua opinião. Oh, por quê? Roberta olhou para Eva. Tornar-se uma vampira vai contra seus ideais, ela quer justiça para os humanos. E para os vampiros. TSK, essa hipócrita só mudou de ideia quando viu as crianças vampiras sendo usadas como experimentos. Maria ficou irritada com a atitude de Mizuki. Mas se você pensar sobre isso, isso é uma coisa boa. As 4 empregadas olharam para Kaguya. Pense, ela é uma mulher direta. Ela não vai ser uma líder ruim como o Alexandre, o Papa. Precisamos de alguém como ela no mundo. Mesmo que ela seja irritante, ela é muito melhor que os líderes dos vampiros e os líderes dos caçadores. Eu nunca pensei que ouviria essas palavras da sua boca, Kaguya. Roberta comentou com um pouco de choque quando as meninas ao seu redor assentiram. O que? Eu nunca pensei que ouviria você falar mal do Vlad. Meu mestre não é Vlad, é. Por alguma razão, eu não me importo mais com o rei dos vampiros. Kaguya se sentiu estranha. Antes, ela sentia uma familiaridade com Vlad e sentia que ele deveria ser respeitado, mas agora ela não sentia nada disso. Roberta, Maria, Bruna e Eve sorriram ao ouvir o que Kaguya disse. O sangue está fazendo efeito. Eva falou. Finalmente, está na hora. Ela bebeu tanto sangue do meu mestre. Bruno fez beicinho. Na verdade, era irritante que ela sempre bebesse o sangue do mestre puro. Eu estava com ciúmes, sabe? Roberta comentou. Petit Kaguya não quer compartilhar, abusando de sua autoridade. Eve comentou secamente enquanto Maria assentiu com a cabeça. Hugo. Kaguya se sentiu um pouco ofendida, já que ela definitivamente não estava abusando de sua autoridade para obter algum benefício de Victor. Ela era uma empregada doméstica e não cometeria tal atrocidade com seus colegas. Quer dizer, só de vez em quando ela fazia isso, mas não era sempre. Victor abriu um sorriso gentil enquanto observava suas empregadas conversando. Você parece feliz, mestre. Comentou Roshani. Você pensa? Sim, você geralmente só usa esse sorriso bobo quando olha para suas esposas. Bem, eu estou feliz que Kaguya, Eve e Maria estejam se socializando mais. Embora não de uma forma profunda, eu posso dizer que há uma confiança entre todas as empregadas. Eve ainda tinha problemas de confiança, e ela só confiava em Victor 100%, mas isso não significava que ela não se dava bem com garotas. Ela estava apenas muito quieta. Kaguya sempre teve uma atitude de líder e, por causa disso, às vezes era difícil abordá-la e ter uma conversa normal.
Maria ainda tinha alguns problemas relacionados ao seu passado de caçadora, e por causa disso, ela se conteve muito ao falar com as meninas. É bom ver que eles estão progredindo. Honestamente, Victor passaria anos vendo suas empregadas falando, e ele sentiria que não ficaria entediado. É hora de ir. Ele precisava explicar o que aconteceu com Ruby, Sasa, Skatashi e Natasia. Embora ele tivesse um pequeno palpite de que Skatashi sabia o que aconteceu, ela sempre parecia saber dessas coisas. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 301 Sacrifício de sangue. Depois de sair da sombra de Kaguya, Victor se juntou a Skatashi, Natasia, Ruby e Sasa em uma sala. A primeira coisa que ele fez foi dar seu sangue para Ruby e Sasa. Enquanto as meninas bebiam seu sangue, ele explicou o que aconteceu com Natasia e Skatashi. E assim como ele esperava, apenas Natasia agiu chocada. Skatashi permaneceu neutra com um pequeno sorriso no rosto. Era como se ela já soubesse tudo o que ele estava falando. Errado, a palavra correta que seria, ela esperava isso. Ele estava um pouco surpreso por Violette ter decidido ir para casa. Ele não podia deixar de ficar preocupado com ela. Por causa disso, ele pediu a Kaguya que usasse sua autoridade como segunda líder para receber relatórios constantes sobre Violette. Ele queria saber tudo o que ela estava fazendo. Victor estava preocupado com seu estado mental e sua segurança. Ele era obviamente um pouco sensível quando se tratava de Violette, e acabou exagerando sobre suas medidas. Terminando sua explicação sobre o que aconteceu, a primeira a falar foi Natasia. Resumindo, você ficou mais forte quando absorveu Adonis? As meninas olhavam para Natasia com um olhar neutro, tinham uma expressão que dizia, quem se importa com Adonis? Me conte as novidades. Não é assim que funciona. Apesar de estar um pouco chocado com a pergunta de Natasia, Victor se recuperou, rapidamente, já que estava acostumado com a excentricidade dessa mulher. Eu absorvi a existência de um vampiro mais velho, sim, mas esse vampiro era Adonis. Ele era fraco, e ele não podia nem comparar com vocês dois. Mesmo que ele fosse fraco, ele ainda era um vampiro mais velho. Você deve ter mudado de alguma forma. Ruby descobriu, mas estava um pouco ocupada lambendo os lábios. Na verdade, mesmo o mais fraco dos vampiros mais velhos, aqueles que nunca treinaram, podem lutar decentemente. Sasa continuou, e então ela acrescentou, sem mencionar, a pessoa que você absorveu foi Adonis. Ele não era apenas um vampiro mais velho. Mesmo mantendo o rosto neutro, as bochechas de Sasa ainda estavam um pouco vermelhas, e ela estava se segurando para não se jogar em Victor. O sangue dele tem um gosto melhor. Sasa e Ruby pensaram enquanto olhavam para Victor com olhos vermelhos sangue famintos. Se antes o sangue de Victor era como um vinho novo muito saboroso, agora tinha gosto de vinho perfeitamente envelhecido que amadureceu por milhares de anos. Absorver milhares de almas, principalmente Adonis, que era alguém que havia sido abençoado por Afrodite, melhorou muito a qualidade. A bênção da deusa da beleza foi muito além de dar apenas uma beleza sobrenatural ao seu destinatário. Essa bênção aumentava todo o corpo de uma pessoa para se tornar atraente para o sexo oposto. E combinar essa bênção com o ser chamado Adonis foi simplesmente injusto. Se Victor anunciasse que era o homem mais bonito e perfeito do mundo, todos não teriam escolha a não ser concordar. Mas ele não faria isso. Ele não era tão narcisista. Sim, eu sei. Por causa dele, eu ganhei novos problemas, especialmente o envolvendo certas deusas agora. Skatashi estreitou os olhos, e seu humor de repente piorou. Perséfone e Afrodite. Ela fez uma pergunta simples, mas tinha vários significados. Significados que Victor entendia. Não apenas eles, eu acho que Hades, e Poseidon, também. E eu acredito em Atena também. Victor tocou o queixo quando falou sobre Atena. Você está planejando uma guerra? Eu não tenho forças para isso. Victor deu um pequeno sorriso, e além disso, lutar não é eficiente, não contra os deuses. Você sabe disso também, hein? Eu tenho suas memórias, tudo o que ele sabe, eu sei. Os olhos de Skatashi se aguçaram. Victor mostrou um pequeno sorriso. Uma luta direta contra os deuses é algo que eu não quero. O dano seria imenso, e eu não tenho como eliminar completamente a existência deles. Sem falar, existem maneiras melhores de resolver essa situação. Com caos. O sorriso de Victor cresceu. Assim como fiz com Belial,
Farei com os deuses. Eles vão se matar por mim. Essa é a melhor jogada agora. Ponto. Você não pode usar a mesma tática direta que Belial. Eles não são idiotas completos como demônios. Eu sei. Victor não estava planejando fazer isso também. Embora estejamos falando sobre isso, este é apenas um problema para o futuro. Eu preciso ficar mais forte primeiro. Embora ele tivesse planejado foder com Olimpo, ele precisava de força para se defender e defender as pessoas próximas a ele quando cutucou a grande colmeia de seres chamados deuses do Olimpo. O rosto afiado de Scartache lentamente começou a se transformar em um pequeno sorriso. Ela gostou das decisões de seu discípulo. Parecia que, ao absorver Adonis, a coisa mais importante que ele ganhou foi sua paciência e capacidade de planejar com antecedência. Pensando bem, você me prometeu treinamento. Seus olhos brilharam. Você mudou muito em pouco tempo. Eu preciso checar meu discípulo. Do ponto de vista de Scartache, tudo o que aconteceu com Victor aconteceu muito rapidamente. Mas para Victor, definitivamente não foi pouco tempo. Embora 1 ano e 6 meses seja pouco tempo para um vampiro mais velho. As meninas nunca deixaram de se surpreender com a forma como Scartache e Victor tiveram uma conversa fluida e natural, como os dois seres se entendiam completamente, e eles podiam conversar em um nível que as 3 mulheres não conseguiam. Errado. O que as 2 mulheres não entenderam. Ao contrário de Saz e Natasia, Ruby passou um tempo considerável com Victor, então ela poderia fazer isso com ele também. Mas ela ainda não estava no nível de Scartache. A mulher o entendia com apenas um olhar, e Victor era o mesmo. Então você ficou mais forte ou não? Natasia perguntou de um jeito como se quisesse mudar de assunto. Não sei. Ele foi honesto. Natasia continuou olhando para a aparência de Victor enquanto ela parecia estar checando alguma coisa. Ao absorver Adonis, ganhou muitas coisas, e, ao mesmo tempo, muitas responsabilidades. Ele tinha que cuidar de suas responsabilidades primeiro e não tinha tempo para testar as coisas que ganhou de Adonis. De qualquer forma, vamos treinar, discípulo estúpido. Preciso saber o quanto você evoluiu. Scartache apareceu na frente de Victor, e quando ela foi agarrá-lo pelo pescoço como de costume, ela ficou chocada que Victor a evitou e, ao mesmo tempo, abraçou. O que você está fazendo? Eu pensei que você queria me abraçar. Ele abriu um sorriso malicioso. E lentamente, ele abraçou Scartache ainda mais apertado. Isso não é. Ela ia continuar. No entanto, ela sentiu o cheiro das roupas de Victor, e por algum motivo, seu cheiro já viciante ficou ainda mais forte. A respiração de Scartache começou a ficar irregular. Saia de perto de mim. Ela empurrou Victor para trás. Victor olhou para a expressão de Scartache em choque. Ela estava completamente vermelha no rosto, e sua respiração estava uma bagunça. Ele nunca tinha visto assim antes. Oia. Natasia aqueceu. Parece que meu marido se tornou uma existência completamente quebrada para as mulheres agora. Se até mesmo uma mulher como Scartache reage assim, quão doce ele se tornou. Ela lambeu os lábios. Ao contrário de um certo alguém, ela não se importava em se jogar no prazer chamado Victor. O sorriso de Saz e Ruby cresceu já que eles estavam felizes em saber que não eram anormais por agir assim. Victor, a partir de hoje, você vai ficar longe de todas as mulheres. Scartache ordenou com o rosto vermelho enquanto apontava para ele. Por quê? Sua existência se tornou muito perigosa. Acene. Saz e Ruby concordaram com Scartache. Não chegue perto das minhas filhas também. Victor se sentiu ofendido porque eles o estavam tratando como um predador sexual. Ele abriu um sorriso malicioso e perguntou, então, quais mulheres posso abordar? Isso é. O rosto de Scartache ficou um pouco mais vermelho. O quê? Se você não disser claramente, não poderei seguir sua ordem. O sorriso de Victor lentamente começou a se transformar em um sorriso sádico. Hugo. Scartache sentiu que era difícil falar agora, mas ela não era de recuar, não depois de ver o sorriso de sua discípula. Ela apontou para si mesma. Saza. Ela apontou para Saza. Minha filha. Ela apontou para Ruby. Esta cadela. Oi. Natasia, rosnou. Porque ela era a única chamada Betty. E Violeta. Só essas mulheres. Victor tocou seu queixo. Eu recuso. Seu rosto mudou para uma expressão neutra. Se eu seguir suas ordens,
Não poderei me aproximar de minhas empregadas. E Agnes? Todos os olhos das mulheres se estreitaram quando ouviram o nome de Agnes. Suas empregadas estão bem. Mas por que Agnes? Eu fiz uma promessa a Adonis. Victor respondeu com um olhar. Ah! Essa promessa, hein? Ruby tocou seu queixo. Qual promessa? Victor prometeu cuidar do clã da neve, Violette e Agnes para Adonis. Ruby resumiu tudo para as duas mulheres. Skatash levantou uma sobrancelha. Ah! Natasha entendia tudo agora. Ah, ele realmente vai ter relacionamentos com todas as mulheres influentes de Nightingale. Natasha estava pensando que se Victor quisesse causar caos em Nightingale, seria tão fácil quanto um estalar de dedos. Darling não é alguém que quebra promessas, embora demore para cumpri-las. Sasa olhou para Victor com um olhar afiado. Eka! Victor sentiu várias flechas invisíveis atravessando seu corpo. Ele sabia que devia um encontro a Sasa, e ele estava planejando, mas então a coisa de Adonis aconteceu. Tudo bem, Agnes também está bem. Skatash se virou e fez beicinho. Ela pessoalmente não gostou, mas não queria forçar seu discípulo a quebrar sua promessa. Toc toc. Todos olharam para a porta. Mestre, o rei enviou uma carta. É importante. Todos ouviram a voz de Luna. Victor estreitou os olhos por alguns segundos, e lentamente, toda sua atmosfera brincalhona e amorosa desapareceu, e ele ficou sério. Oh! Skatash e Natasha sorriram um pouco. Ruby e Sasa não entenderam a reação das duas mulheres. Claro, eles não podiam. O que Victor acabou de fazer pode parecer uma coisa simples, mas a capacidade de mudar completamente seu humor, como se você tivesse se tornado outra pessoa, e assumir uma expressão profissional, é algo que você só ganha com o tempo. Essa era a atitude de um líder. O líder de um clã. Victor abriu a porta e viu Luna do lado de fora. Entre. Sim. Ela se sentiu um pouco estranha por alguns segundos. Ela não conseguia se acostumar com a mudança de Victor. Luna entrou na sala, caminhou até Skatash e entregou a carta à mulher. Skatash abriu a carta e leu. Alguns segundos depois, ela mostrou um rosto preocupado. Eu tinha esquecido que estávamos naquela época. A carta que estava na mão de Skatash virou gelo e quebrou em milhares de pedaços. O que é isso, Skatash? Natasha perguntou. O encontro de seres sobrenaturais. O rei está me convidando como seu guarda-costas. O rei realmente precisa de um guarda-costas? Perguntou Sasa. Claro que não. Victor falou em tom neutro e continuou, é só pela aparência. Este é um evento importante que não pode ser ignorado. Natasha enfatizou a importância do assunto. Deus-reis dos panteões como os gregos e nórdicos, arcanjos, bruxas, lobisomens, vampiros, demônios e humanos. Todos os líderes dessas corridas participarão desta reunião. Eu ouvi sobre isso, mas não ocorre apenas uma vez a cada 1000 anos, ou algo assim. Sasa comentou. Até ela, que não lia tanto quanto Ruby lia sobre isso, sabia exatamente disso. Afinal, era algo como uma cultura histórica. O encontro dos seres sobrenaturais era como a ONU dos humanos. Vários líderes se reúnem e decidem como o mundo sobrenatural progrediria no futuro. Eles só se reúnem quando querem discutir alguma coisa. Natasha falou. A última vez que esta reunião aconteceu, era sobre como eles deveriam tratar as bruxas, e acho que será algo semelhante desta vez. Ruby comentou. Algo deve estar acontecendo, e nós não sabemos. Sasa falou seus pensamentos. Você vai participar? Victor perguntou a Skatash. Sim, estou curioso sobre alguma coisa. Entendo. Se precisar de apoio, me avise. Victor falou. Claro. Ela abriu um sorriso, satisfeito. De repente uma empregada apareceu na sala e disse, Mestre, o rifle antimaterial acabou de chegar. Victor olhou para Mad e viu que era Bruna. Ah? Está pronto. Aquilo foi rápido. Ruby comentou como ela havia pedido esse rifle há alguns dias, e ficou pronto tão cedo. E você tem um presente enviado por Mizuki. Ah! Então está pronto, hein? O sorriso de Victor cresceu quando ele ficou animado. Há alguns meses, após terminar seu treinamento com Mizuki, ela disse que enviaria um presente que Victor gostaria. Victor estava ansioso por isso. Victor caminhou em direção à saída e seguiu Bruna. As meninas se entreolharam e acenaram com a cabeça. Eles deixariam o assunto anterior de lado por enquanto. Eleonor e as irmãs Escarlates olhavam para as caixas no chão.
Eleonor olhava particularmente para a caixa grande com um olhar cauteloso. Oh, eles finalmente pararam de falar. Pimenta se animou. Victor, o que é isso? Eleonor apontou para a caixa de que estava desconfiada. Victor não respondeu, enquanto ele apenas olhava para a enorme caixa. Os olhos de Victor brilhavam violeta, e logo seu sorriso cresceu. Ele estendeu a mão para o ar. A caixa grande começou a tremer e logo se despedaçou. Em um piscar de olhos, todos puderam ver um odashi na mão de Victor. Mas não era comum, era um odashi enorme. A lâmina era maior que Victor. Um odashi, quando ele aprendeu a usar isso? Pensou Katashi. Victor segurou a enorme arma parecida com uma katana em sua mão esquerda e a colocou na cintura. Ele deu um passo e apareceu do lado de fora da mansão. Ele assumiu uma postura de Ajutsu e fechou os olhos. O que ele está fazendo? Ele não vai fazer isso, vai? Sasa começou a suar. Natasa perguntou. O ataque de Tatsuya, o do dragão. Oh. Eu gostaria que fosse aquele ataque simples. Ruby riu com um olhar sem vida. Todos ficaram confusos quando viram o olhar cansado de Ruby. Logo, você vai entender. Ele olhou para o céu. Seu sorriso cresceu, e cresceu. Rumble. Fuxe uma aura de relâmpago. Fogo e gelo começou a cobrir o corpo de Victor, e lentamente essa aura caótica começou a se tornar como se um poder sobrenatural tivesse comido esses poderes. Sua aura ficou vermelho sangue, um vermelho que tinha as características de relâmpago, fogo e gelo. Seu braço direito estava cercado por um poder sombrio que era o mesmo de quando ele usava seu poder de sangue. Lentamente, aquela aura vermelha começou a cobrir seu odashi. Victor ainda se lembrava de quando descobriu essa técnica enquanto treinava seu poder de sangue, e isso foi há um ano. Antes, ele não conseguia controlar bem esse poder. Mas agora, o rosto de Victor distorceu e escureceu completamente, e logo a única coisa que os observadores podiam ver eram dois olhos vermelhos sangue e um grande sorriso cheio de dentes. Sacrifício de sangue. E com um saque rápido que desafiava a lógica, ele cortou o céu. Um gigantesco poder de sangue em forma de barra subiu aos céus em velocidade desumana. As nuvens por dezenas de quilômetros foram cortadas em linha reta. Mesmo com suas visões sobrenaturais, as mulheres não conseguiam ver o fim do rastro do ataque de Victor. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você